Vamos lá. Vamos terminar então, hoje termina a profecia da Beata Catarina de Racconigi, que faleceu no século XVI, no mesmo século do Lutero, é o último, a parte final. Em vários momentos foram mostrados à Virgem os conflitos que antecederam a futura renovação da Santa Igreja, essa Virgem aqui com V minúsculo, ou seja, justamente a Beata, né? Ela era religiosa. Em vários momentos foram mostrados a ela os conflitos que antecederam a futura renovação da Santa Igreja. Lembro-me dela ter dito que não veria as maiores aflições da Igreja enquanto vivesse em carne mortal. No ano de 1543, ela viu uma pessoa bem torneada e venerável em roupas brancas, que tinha na mão uma espada de apenas um cabo, mas de 3 lâminas de madeira, e com ela ameaçava grande dano aos povos. No dia seguinte, em êxtase no seu quarto, ela viu uma grama verde. A pessoa que carregava a espada na mão era a Santíssima Trindade, que havia deliberadamente reduzido a Santa Igreja ao primitivo e verdejante estado de virtude com muitos flagelos. Meus irmãos, é o tempo que nós estamos, né? Estamos aí voltando justamente para a igreja original, voltando exatamente para a igreja que tinha virtude, tinha fé, tinha confiança no Senhor, buscava se preparar para a volta de Jesus, se preocupava com o seu próprio julgamento, portanto se preocupava com conversão, com oração, com obediência a Deus, santo temor de Deus, enfim, cumprir os mandamentos de Deus. Nós estamos voltando a esse tempo, mas não chegamos ainda é a parte dos flagelos, né? Mas esse pequeno núcleo que somos nós já é o começo do que vai ser depois dos 3 dias de escuridão. Porque aí sim, depois que os iníquos e os ímpios forem varridos da terra, e nós tivermos os 3 dias de escuridão, e nós no 4º dia abrirmos a porta, e aí então, na sequência, a gente vê aí São Pedro e São Paulo vindo do céu e constituindo o último Papa válido Pedro Romanos, aí a igreja vai viver aí por um tempo, um estágio aí, assim, justamente verdejante, se renovando para poder receber Jesus, que aí está bem perto mesmo, aí é uma questão de pouco tempo e o Senhor já volta para o juízo final. Mas primeiro, tribulação em cima de tribulação, justamente para que com os flagelos haja bastante conversão. Senão, como é que nós vamos ter 1/4? As profecias vão se cumprir, estão se cumprindo e vão continuar se cumprindo. Como é que nós vamos ter 1/4 de gente convertida que consegue passar os 3 dias de escuridão, pelo menos a ponto de passar os 3 dias de escuridão? Como é que nós vamos ter tudo isso de gente se fosse hoje? Não vai. Por isso tem que acontecer o que tem que acontecer. E não tem ninguém aqui que possa falar, que chato, mas que chato, eu estou convertido, eu tenho que passar por tudo isso quando eu já estou no ponto. Ninguém está no ponto aqui, está todo mundo cru, está todo mundo verde. Talvez um pouco menos do que o resto aí. Bom, tem muita gente que está podre já, aí não tem como amadurecer, né? Amadurecer só para quem está verde ainda. Tá começando, né? Aquela bananinha que você olha e fala, tá começando a ficar meio amarelo. Não reparou, tá um pouquinho amarelinho agora, parece que estava mais verde semana passada. A gente está num processo de amadurecimento da fé, né? De conversão. Mas não tem um aqui que possa, nem eu não posso dizer, nem ninguém aqui pode dizer, eu estou pronto, porque não volta logo, Senhor, eu estou prontinho aqui. Por favor. Vamos ser assim, orgulhosos, arrogantes, soberbos e achar que a gente já está no ponto, só o mundo que não está, porque você sabe que falta uma caminhada ainda e vamos apressar o passo antes que o Senhor volte, e Ele está voltando, mas é só lá no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que cair, gente, ela tem que cair violentamente, como está caindo, ela tem que ser reduzida só aos fiéis. Ela precisa ser reduzida aos fiéis que realmente creem, um núcleo pequeno, como está nas profecias, voltando para as casas e para as catacumbas, como é a profecia do Papa Bento XVI, perdendo a pompa e glória, perdendo assim todo o poder político, inclusive que tinha representatividade, não vai ter mais nada disso. Como nós não temos, Como nós não temos, nós somos leigos, já começa aí o problema, né? Se um de nós que fosse padre, né, que não pode aqui, pelo nosso estatuto não pode, foi o que o Senhor inspirou, mas se um de nós for, pronto, já virou celebridade, aí você chega na cidade, a turma aperta a mão e tal, mas nós somos leigos. Tem gente que vem conversar comigo e tal, pensando que eu sou padre, quando eu falo que eu sou leigo, a pessoa desinteressa e vira a cara e vai embora. Desculpa, pensei que você era padre. Vai embora. Já aconteceu comigo algumas vezes, na rua, né? Mas tá bom, a gente é leigo, o Senhor nos fez assim, o Senhor nos chamou assim, nós temos muito orgulho de sermos leigos, uma paróquia de leigos para leigos, aonde nós temos o sumo sacerdote da Santa Igreja, que é ninguém mais e ninguém menos que Jesus.
Então tá. Então nós temos uma igreja aqui que o próprio Jesus que comanda, como devia ser em todas as igrejas aí que agora viraram bergolianas, todas as paróquias deviam ser assim, mas aqui é o próprio Senhor que comanda e nós estamos aí levando a igreja para Ele como nós podemos e espero que a gente mais ajude do que atrapalhe e espero que quanto mais passe o tempo, menos a gente atrapalhe e mais ajude, né? Cada vez mais até chegar a um ponto que só ajuda e não atrapalha nada, se Deus quiser, né? Então, nós, com muito orgulho, somos aí uma satisfação, uma paróquia de leigos para leigos, porque o Senhor quis assim. Ele chamou os leigos. E os apóstolos que eram? Leigos. Eles não eram do clero. Não chamou nenhum fariseu, você percebeu? E tinha fariseu ali que acreditava. Ele não chamou nenhum fariseu. Não chamou saduceu. Não chamou mestre da lei, doutor da lei, nada. Chamou leigos, pescadores, outro era cobrador de impostos. Sim. Chamou as pessoas para serem seus discípulos e depois, então, impôs as mãos sobre eles e eles se tornaram apóstolos. Né? E pronto, por quê? Porque o Senhor pode tudo, eis que faça novas todas as coisas, é o que ele fala no livro do Apocalipse. E ele está fazendo, cumprindo as profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Portanto, assim vamos caminhando até a volta do Senhor. Agora, cuidado para não ser enganado. Tem que ter muitos medos na vida, muitos cuidados, né? Assim, eu tenho temor de Deus, tenho receio de desagradar o Senhor, pecar contra o Senhor e tenho medo de ser aí levado no bico pelo anticristo. Bom, o Senhor falou que levaria até os eleitos, se isso fosse possível. Você vai ver e não vai poder acreditar mais no que você está vendo. Eu não sou Morgan Freeman, né? Você olha o cara lá falando aqueles deepfake, né, que falam na internet, você vê certinho a pessoa. Outro dia eu coloquei uma ilustração de uma menininha, que era a cura da menina cega, que tinha, ou ela estava doente, na Sagrada Face, né? É uma menininha com um cabelinho assim, amarradinho, e aquilo lá é inteligência artificial, gente, foi feito num site. Mandei gerar uma menina doente, só que eu falei que ela estava doente na frente de uma lareira de uma casa antiga no século XIX. Essa parte não fizeram só a menininha. Mas você olha até os cabelinhos dela, você olhar muito assim, você não está acostumado, você olha e acha que é verdade. Está ficando muito perfeito. Nós estamos num ponto que a gente já não pode acreditar no que a gente vê, no que a gente ouve, vai ficar só pior. É por isso que vai acontecer com o anticristo, né? O anticristo vai aparecer e vai enganar multidões. E você acha que vai adiantar? Amiga, esse é o anticristo. Não vai adiantar, gente. Vai falar para Bergoliano que esse não é o anticristo, que não é o Cristo, é o anticristo.